Olá, muito bom dia para você. Sexta-feira, dia 16, e o Bom Dia Maranhão já começa destacando. Na série de sabatinas com os candidatos ao governo do Maranhão, o quinto entrevistado de hoje será o candidato Laésio Bonfim. E estudantes ocupam o prédio da UEMA em protesto contra o resultado da eleição da reitoria. E ainda nesta edição você confere eleições 2022. A Justiça Eleitoral de Imperatriz dando início ao treinamento dos mesários que participam do pleito deste ano. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já está no ar. Começando mais uma edição, graças a Deus, semana sendo vencida e eu desejando por aqui que você tenha uma sexta-feira abençoada e que seja um prenúncio aí para um fim de semana tranquilo com a família, né? Porque afinal de contas todos nós merecemos. E claro que não pode faltar também entusiasmo para esse dia. Combinado? Imagens ao vivo na tela ali da Avenida Beira-Mar, aqui na capital, um dos principais equipamentos de trânsito que liga, portanto, a diversas regiões. Você acompanhando imagens aí de um trânsito ainda tranquilo. 7h11, você acerta seu reloginho, até pertinho das 8 da manhã. A gente segue aqui com você. Lembrando também que lá pelas redes sociais você pode fazer contato, estabelecer conexão com a gente. Basta procurar Difusora TV, você encontra lá todos os bastidores aqui do nosso sistema difusor. Aproveita também e vai por lá, coloca Kate Almeida Oficial, você me encontra também rapidinho, tá? Você pode fazer muito bom uso aí dessa ferramenta durante todo o seu dia e não importa a distância que você esteja aí, inclusive no interior do Maranhão, tá? E por falar em distância, a gente encurta ela com conexão, não é verdade? Toda casa tem aquele que passa o dia todo conectado, acompanhando aí a sua série favorita, tem aquele que passa o dia todo conectado às redes sociais, por exemplo, ou então aquele que ama um joguinho online e, inclusive, pode ser até aquele jogo preferido que você não larga, né? Se a sua casa também é assim, essa novidade é para você. Começou a operação Casa Conectada da Max e a missão é deixar a família toda on. E presta atenção, se você ligar agora, sem deixar para depois, afinal de contas, já é fim de semana, né? Então já resolve por aí essa situação. Você liga no 3199-7270. Você vai pagar apenas R$ 99,90 por um plano de 400 mega de internet. É isso mesmo que você ouviu, tá? Com essa promoção, a sua família toda vai poder aproveitar uma conexão de qualidade e estabilidade para fazer aquilo que você mais ama. Mas não esquece e também não deixa para depois. É o 3199-7270 e você pode assinar agora mesmo, tá? Operação Casa Conectada Max é para a família toda ficar on. Operação Casa Conectada Max. Dessa vez é pra família toda ficar on. Tenha um plano de 400 mega de internet pagando apenas R$ 99,90. Isso mesmo, 400 mega por R$ 99,90. Operação Casa Conectada Max. Eleições 2022. E vamos dando prosseguimento aqui a sabatina com os candidatos ao governo do estado. Aqui no estúdio eu recebo hoje o quinto sabatinado, o candidato Laésio Bonfim. Ele é do Partido Socialista Cristão. Com 44 anos, Laésio Bonfim foi prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes por 2 vezes. Eleito em 2016, ele se reelegeu para o cargo em 2020. É médico concursado do Instituto Federal do Maranhão, da cidade de Balsas, no sul do estado. Concorre também ao governo do Maranhão, junto com ele, o vereador Dr. Gutenberg, também do PSC. Ele tem 66 anos de idade, candidato a vice-governador. Muito bom dia, candidato, seja muito bem-vindo. Bom dia, Kate, bom dia aos nossos telespectadores. É com muita alegria que a gente vem aqui nessa manhã discutir nosso projeto para o governo do estado do Maranhão e a gente fica muito honrado com a tua presença aí do outro lado da telinha. Você tem 13 minutos, 2 blocos e com as considerações finais no último. Começar a conversa, nosso bate-papo, falando sobre saúde, afinal de contas o senhor é médico e certamente sabe a realidade, né, que o estado vive, principalmente com a pandemia. A gente tem uma
demanda reprimida gigantesca de cirurgias, né? Um estado gigantesco que nós temos, são 217 municípios, mas a realidade é que as pessoas ainda precisam migrar para a capital em razão dessa busca, né, pelo atendimento. No seu plano de governo, quando o senhor fala sobre saúde, o senhor faz muitos movimentos lá no plano de implantar, de fazer algumas modificações, mas não tem prevista a criação, né, de um hospital, por exemplo, porta aberta. Como é que o senhor vê essa situação e como resolver essa demanda, já que a gente tem aí mais de 6 mil cirurgias só advindas desta pandemia? Ó, Kate, hospitais a gente já tem, e temos muitos hospitais. Precisamos ajudar esses hospitais a funcionar. Só para ter ideia, tem 70 hospitais de 20 leitos que estão aí abandonados pelo governo. O governo simplesmente diz, como o Ministério da Saúde não os reconhece como provedores, como recebedores de verbas do SUS, simplesmente o governo quer os esquecer. Então nós temos hospitais, vários hospitais. Eu, por exemplo, tinha um hospital de 20 leitos que não recebia nenhuma verba estadual. Então, o que a gente entende? O que fez esse caos na saúde? Essa centralização. O governo pegou as verbas oriundas dos hospitais das cidades, que conveniava com os prefeitos, relocou todas essas verbas nos hospitais regionais. Com isso, ele superlotou os hospitais regionais, porque as cidades, agora desobrigadas de servir a sua população com os serviços de saúde, levaram todos esses serviços para os regionais. Com isso, houve superlotação, com isso tem filas para consultas, exames e cirurgias, como você mesmo falou. Agora, nós precisamos descentralizar. O que é descentralizar? É reverter essa situação, levar novamente, conveniar novamente a saúde pública do Estado com os municípios. Fazer com que os prefeitos possam ter dinheiro para fazer saúde no seu município. Então, em vez de você estar fazendo uma hérnia, um procedimento de baixa e média complexidade, fora do teu município, entrar na fila para fazer uma cirurgia, vamos fazer no teu município. Era possível no meu município. No meu município, se precisava fazer uma hérnia, era lá, uma períneo, era lá, tirar o útero, era lá, tirar a vesícula, era lá. Nós fazíamos mutirões. Dava para fazer no meu município, dá para fazer em qualquer outro município. Agora o prefeito precisa de ajuda do governo do Estado. E nós vamos fazer isso. Vamos relocar dinheiro para o serviço dos municípios. Assim, nós vamos cobrar não o voto do prefeito, nós vamos cobrar o resultado. Nós vamos cobrar que eles façam os procedimentos no seu município. Então, nós queremos o quê? Que o munícipe, quando precisar de uma cirurgia de hérnia, seja feita no seu município. Porque agora nós vamos aportar dinheiro da saúde no município em que você mora. Com isso, nós vamos descentralizar o serviço que está sempre nos regionais. Os hospitais regionais, nós vamos melhorar esses hospitais, deixar eles hospitais de referência, principalmente a traumatologia, a neurologia. E o serviço que você diz de hemodiálise, que é um serviço espetacular, que garante a vida até você poder fazer um transplante. No governo Laércio Bonfim, que é médico, cirurgião, entende que além de manter o paciente, dar condições que o paciente se mantenha vivo até ele receber um novo rim, nós vamos fazer um programa inovador para aumentar o número de transplante aqui no nosso estado. Voltar a ter transplante, voltar a dar esperança àquele que está na fila, àquele que está fazendo hemodiálise todo dia, que não tem esperança porque não faz transplante nesse estado, ou muito pouco. Nós precisamos, além de fazer o serviço de hemodiálise funcionar corretamente em diversos municípios do estado, também dar esperança àquele que está fazendo hemodiálise a cada 3 dias, para que ele possa sonhar em ter a sua vida devolvida novamente. Então, o interesse do Laércio Bonfim é descentralizar a saúde, levar a saúde novamente a todas as cidades maranhenses, dar a responsabilidade ao prefeito de gerir a saúde do seu município e servir ao seu povo com os serviços básicos de saúde que ele perdeu no decorrer desses anos. Então, esse é o nosso. E o mais, trazer esses hospitais grandes, essas referências, torná-los também uma referência aos hospitais e escolas.
Nós temos muito curso de medicina que podem também estar contribuindo com a saúde nos regionais, transformando eles em hospitais e escolas também e aumentando o número de serviços, o número de procedimentos e usar a telemedicina. A telemedicina é espetacular para você diminuir as filas. Você pode usar a telemedicina para fazer um eletrocardiograma, por exemplo. Você pode usar a telemedicina para fazer uma consulta à distância. Com isso, você minimiza as filas de consulta de exames. Isso nós vamos fazer. E os mutirões? Os mutirões em todas as cidades do estado do Maranhão, para diminuir as filas das cirurgias de vesícula, das cirurgias uterinas, nós precisamos dar uma resposta à nossa sociedade. E nós estamos preparados. Como médico, como cirurgião, tanto eu como o meu candidato a vice-governador, estamos mais do que preparados para gerir essa saúde. Saneamento básico está diretamente ligado à saúde. A gente sabe que os lares, né, aliás, pelo menos 11% aí, um pouquinho mais do que 11%, tem acesso ao esgoto nesse estado. Mais da metade da população não tem água potável e a gente sabe que é um caos, né, inclusive porque diversas regiões sofrem desse mesmo problema. A região metropolitana tem um problema histórico que é de balneabilidade, uma capital que é turística, né, que deveria receber, né, e acolher esse turista e oferecer esse potencial, mas não consegue em razão aí das praias impróprias para o banho. Sobre o marco do saneamento, que aliás lá no seu plano de governo, me parece que o senhor é favorável, sobre o cumprimento desses prazos e metas, o que é que o senhor tem estabelecido para o futuro governo seu? Primeiramente, nós precisamos reestruturar a nossa companhia que cuida de água e esgoto do estado. Precisamos, você que está me ouvindo, você caimeiro, nós não temos intenção nenhuma de vender a Caema. Não, a Caema é uma autarquia do governo que não vai estar à venda no meu governo, de forma alguma, de forma alguma. Nós podemos sim estar resolvendo o problema, né, estruturando a Caema. Foi assim que aconteceu. A Semar foi vendida por R$1 e depois foi reestruturada e foi revendida por milhões e milhões de reais. Nós precisamos estruturar a autarquia. De que forma? Estruturar, fazendo concurso público, dando mais material humano a essa companhia, levando investimentos a essa companhia, nós precisamos levar água aos lares maranhenses. Como você mesmo falou, quase 50% ou mais de 50% dos lares maranhenses não tem água todos os dias. Tem cidades que é um problema sério. Por exemplo, eu citaria um problema de Mangabeiras. Mangabeiras é um problema, o povo compra água para levar água potável para suas casas. A Caema não consegue mais servir. Isso por quê? Porque não tem equipamento humano, não tem equipamento físico para tratar a água dos rios lá e levar para a sua sociedade. Nós precisamos resolver esse problema levando a Caema, reestruturando a Caema. Tratamento de esgoto é sério nesse estado, precisa de ajuda, precisa de um aporte financeiro e nós vamos buscar aporte financeiro. E quando você fala em datas, olha, já se perdeu várias datas em relação a essa coisa de levar o saneamento básico a todos os lares. Ninguém tem dinheiro suficiente, precisa ir buscar, precisa ter projetos e nós precisamos fazer isso, dar o primeiro passo. Nós temos um governo que ficou parado porque não entende. Nós temos um governo que ficou parado. Nós temos senadores da República, por exemplo, aqui do estado do Maranhão, que votou contra o marco do saneamento básico. E hoje é candidato a governador de um consórcio dinista que estão aí levando uma esperança vazia contra a única esperança que existe nesse estado, que é o Laércio Bonfim. Um homem que entende de saúde, que sabe que saneamento é saúde, é investir em saúde, é diminuir o gasto no futuro com doenças. Em tratamento de doenças. Então, nós precisamos muito buscar investimento para continuar saneando as nossas cidades. Principalmente, eu não digo longo, nós temos praias belíssimas que poderiam estar sendo usadas para adquirir trazer turistas para a nossa grande São Luís, mas nós temos praias que estão impróprias ao banho. Todos os dias você vê as placas por conta do esgoto que corre nos nossos córregos e são jogados nas nossas praias. Então, nós precisamos sanear mais e mais o estado do Maranhão. E, para isso, precisamos buscar investimento e ter vontade de fazer. E essa vontade nós temos, porque nós conhecemos, sabemos, somos pessoas da saúde e sabemos da importância que é levar saneamento básico às nossas casas, às nossas famílias. E, mais do que isso, levar água às cidades maranhenses. Levar água, é porque você levando água, você está levando vida, você está levando algo que é fundamental para a manutenção da vida.
Mas, candidato, o senhor não acha contraditório, né? O senhor apontou os problemas, a própria população que está em casa, o maranhense, sabe desses problemas, porque vivencia isso todos os dias. Quando se refere-se a datas, o senhor não costuma falar sobre datas, mas o senhor não acha contraditório, porque o maranhense está esperando essa data. Ele está esperando a solução para o problema que o senhor próprio está levantando. Então, com relação ao marcos do saneamento, cumprir metas, estabelecer essa projeção, não é dar para esse maranhense a oportunidade dele saber quando que efetivamente ele vai ter o problema resolvido ou pelo menos minimizado? Olha, Kate, o maranhense, ele está acostumado com esses políticos que vivem enganando eles. Mas não está errado? Está acostumado. Está errado sim, sabe por quê, Kate? Porque o maranhense ele é enganado há décadas. Há décadas chega político. Mas ele merece continuar sendo enganado? Não, de jeito nenhum. É por isso que o Laércio Bonfim está aqui. Eu sou a única esperança desse estado. Nós temos um projeto vivo, alguém que já fez, Kate. Eu fui prefeito e reeleito com 90,11% dos votos. Sabe por quê? Porque eu tenho um compromisso. Não com promessas. Eu tenho um compromisso com aquilo que eu faço. Sabe? Com aquilo que eu levo para a população. Como é que o senhor vai estabelecer Eu não faço promessas vazias. Kate, é muito simples. Sabe o que acontece aqui no estado do Maranhão? É que você tem políticos que prometem, chegam no cargo e passam 4 anos para voltar de novo a trabalhar. Ficam fazendo promessas vazias. O Laércio Bonfim foi um prefeito reeleito com mais de 90% dos votos. Sabe por quê? Porque ele foi prefeito desde o primeiro dia em que ele ganhou a eleição. Desde 2017. Eu fui prefeito em 2017, trabalhei em 2017, trabalhei em 2018, 2019, 2020 e fui reeleito. Quando governador, nós não vamos ficar fazendo promessa vazia de datas. No dia 1º de janeiro você já vai começar a trabalhar. O Laércio Bonfim vai começar a trabalhar para resolver o teu problema. Levar a Caema de verdade para Mangabeira, para Nova York, onde nós temos problemas seríssimos de água, sabe? Para Vargem Grande, que tem um problema seríssimo de água, Nina Rodrigues, nós vamos trabalhar todos os dias do ano em que nós fomos governador. E nós não vamos nos esconder dos problemas, não. Nós vamos para cima do problema e nós vamos resolver. Eu não vou ficar aqui dando datas. Isso daí ficou para político antigo. É por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu sou diferente, Kate. É diferente. Eu sou a única esperança para esse Estado. Esse consórcio que se estabeleceu aí, gente que votou até contra o marco do saneamento básico. Eles estão aí todos, assim como fizeram na Prefeitura de São Luís, se reuniram, montaram um grupinho de homens para combater um outro homem. Depois, se nós for os dois forem para o segundo turno, eles vão dividir as secretarias e vão estar administrando esse Estado juntos de novo. A única esperança para esse Estado, esperança de novidade, esperança de fazer, é o Laércio Bonfim. O único que tem um projeto de desenvolvimento e crescimento. Os outros têm todos o mesmo DNA, o DNA da pobreza, das filas na saúde, do maltratamento desse Estado e da falta de emprego. Ok, seu tempo acabou, a gente vai para um intervalo rapidinho, na volta o candidato Laércio Bonfim responde então o nosso segundo bloco de entrevistas, lembrando que o senhor vai ter 13 minutos com os 2 minutos finais para as considerações. Eu vou para o intervalo, na volta a gente traz, portanto, mais uma etapa desta sabatina. Não sai daí não. De volta com o nosso segundo bloco de entrevistas com o candidato Laércio Bonfim, do PSC, que hoje está conosco aqui. O senhor tem mais 13 minutos. Bom, no primeiro bloco a gente falava sobre saúde, depois discorremos sobre saneamento básico e é claro que a gente não pode deixar de falar sobre insegurança alimentar, né? Dados recentes, agora desta semana, apontam inclusive que o Maranhão possui hoje pelo menos mais de 63% dos lares vivendo essa situação de insegurança alimentar de forma moderada ou severa. Significa dizer que as pessoas não têm o que comer. E esses mesmos lares têm crianças com menos de 10 anos passando por essa necessidade. Isso é apenas um recorte do que acontece hoje na prática e você, cidadão, com certeza sabe exatamente o que eu estou falando, que vivencia isso na prática. Nós temos mais de 1 milhão de maranhenses que vivem de programas sociais, do programa do Auxílio Brasil do governo federal. Nós temos um desemprego absurdo, uma região da Baixada Maranhense, aliás, a Baixada Maranhense, uma grande região do estado, com mais de 70% de concentração de pobreza. São problemas desafiadores e históricos que o Maranhão passa, né? E esse cidadão que acompanha a gente hoje precisa entender o que é que está estabelecido para os próximos 4 anos, inclusive de forma emergencial, candidato, para tentar minimizar essa situação, até porque quem tem fome, né, já dizia o ditado, tem pressa. Olha, Kate, não tem dúvida.
o que me trouxe aqui foi justamente essa vontade de fazer a diferença. O Maranhão é um estado muito rico. O Maranhão é um dos estados mais ricos que eu já conheci na vida. Eu venho de um estado muito pobre, um estado em que a dificuldade até para beber era grande. Eu chego aqui no Maranhão, há quase 20 anos eu cheguei no Maranhão, e eu vejo uma riqueza extraordinária de terras, chuva, água. Então, o estado maranhense é um estado muito, muito rico. Agora, teve seu povo nas últimas décadas empobrecida de propósito. E isso chama atenção demais. Outro dia eu vi uma reportagem em que uma mãe maranhense dizia: quase sempre eu opto para dar comida para minhas crianças à noite. Eu só tenho uma refeição por dia e como a noite é mais longa, eu sempre dou comida para minhas crianças à noite. Elas enganam a barriga meio-dia. Elas têm uma alimentação ao dia. E isso é triste. Isso é triste, a gente tem que estar dando pão para quem tem fome. E a gente não pode, e a fome não pode esperar para amanhã. Então, nós devemos continuar com o programa para estar alimentando a nossa gente, até a gente devolver dignidade aos lares maranhenses. Que programa que o senhor se refere? Os programas que estão aí. Você tem os restaurantes populares, só que nós vamos mudar só a dinâmica. O senhor manteria, então? Nós vamos mudar só a dinâmica. Já que nós vamos ter que fomentar nossa economia, Kate. São mais de 150 qualquer governante, candidatos. Kate, precisa pensar em fomentar a economia do nosso estado. Você tem um restaurante popular que é feito pelo estado, contratado uma empresa que contrata algumas pessoas dentro do estado que faz, por exemplo, mil pratos numa cidade. Aí você tem uma economia da cidade que precisa ser movimentada. Então, por que Kate, que a gente não pode pegar esses 1000 pratos e dividir no restaurante da Dona Maria, do seu José, da Dona Josefa? Você pode muito bem pegar esses pratos, porque um prato não custa R$1, R$2, como está aí para a população. O prato custa de 14 até 17 reais para o governo. O governo pode muito bem fomentar a economia, dividindo esses pratos entre os restaurantes populares que já existem nas cidades. É isso que a gente quer. A gente quer fazer parceria com quem vende comida nessas cidades. Lá na minha cidade, por exemplo, criaram um restaurante popular. Aquelas pessoas que vendiam comida, aquelas pessoas ficaram desesperadas. Por quê? Se alguém está dando um prato de comida ali do lado, ele não vai mais vender. Se ele não vai mais vender, ele não vai mais levar o dinheiro para casa, ele não vai mais levar renda nenhuma para casa. Então, em vez de matar o restaurante da Dona Maria, do José, da Dona Josefa, nós vamos pegar esses pratos, em vez de fazer o restaurante popular do governo, para fazer aquela fila, para impressionar o povo, nós vamos dividir. Nós vamos pegar esses pratos e dividir entre os restaurantes que já existem naquela cidade. Assim, o seu José agora vai ter que contratar mais 2, 3 pessoas para fazer os pratos e entregar os pratos de comida, para depois lavar, fazer a comida. Isso é fomentar a economia local. Nós vamos fazer com que nós possamos fomentar essa economia, gerando emprego mesmo durante mesmo durante a fome. Nós temos que estar também pensando em gerar emprego. E é assim que nós vamos fazer. Nós precisamos devolver a dignidade ao povo maranhense. O Estado é riquíssimo. Nós temos que investir em políticas públicas que devolvam a dignidade. E o que é devolver a dignidade? Devolver o emprego aos lares maranhenses. Devolver, ou nós vamos passar a vida inteira de assistencialismo até para dar comida. Não, nós vamos dar comida para quem tem fome, até nós devolvermos o emprego e ele poder comer na casa dele, com a família dele, devolvendo dignidade para ele novamente. E não tem coisa mais bonita do mundo do que você comer na mesa com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Isso é devolver dignidade. Mas para isso, nós temos que devolver a renda familiar. E para devolver a renda, nós temos que devolver o emprego às famílias. E como fazer isso? Porque esse mesmo cidadão precisa de capacitação. Com certeza, Kate. Olha, candidato, o que nós vamos fazer? Nós vamos investir no ensino profissionalizante, que é o que está faltando. Todo país desenvolvido investe, no mínimo, 35% com a educação profissionalizante. O Brasil investe apenas 17% e o Maranhão investe menos ainda. Menos ainda. Nós temos que investir mais na educação profissionalizante, no ensino profissionalizante. Com isso, nosso jovem já vai sair preparado para o mercado de trabalho. E como é que o senhor vai fazer isso? Olha, é com nós a temos implantação? nós temos um plano. Por exemplo, os estágios remunerados.
estados remunerados. Nós vamos pegar, colocar nas nossas autarquias, os alunos vão fazer um seletivo, disputar a vaga, assim nós vamos fazer com que o aluno se interesse mais ainda de estudarem para conseguir aquela vaga, tanto nas nossas autarquias, como nas nossas secretarias, como na iniciativa privada que conveniar com o governo. Nós vamos dar a oportunidade daquela pessoa sair já com um emprego, ou já ir para um estágio, já sair preparado do ensino médio, já preparado, investindo na educação, no ensino profissionalizante. Isso daí é uma das formas da gente fazer o emprego para quem está querendo entrar no mercado de trabalho. E a outra coisa, Kate, é diminuir a carga tributária que incide em quem realmente sabe gerar emprego nesse estado. A iniciativa privada é a chave para você devolver o emprego. Agora, para isso, você não pode oprimir o empresário. Você tem que ser aliado do empresário. Você tem que ajudar o empresário. Fazendo o quê? Diminuir a carga tributária, os impostos que incidem sobre o negócio dele, dar mais mobilidade para ele, dar mais fôlego para ele. Assim, ele vai poder empregar mais pessoas e ajudar ao Estado crescer. E no mais, nós temos que investir em infraestrutura. Kate, não existe Estado que possa produzir, que possa chamar empreendedores novos se não tem infraestrutura. Como é que ele vai produzir algo aqui se não tem como ele escoar, se não tem como ele trazer insumos para a sua indústria? Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, porque só existe produção onde tem infraestrutura. E só se produz quem vai gerar emprego. E para isso, nós temos que fazer esse ciclo funcionar. E é isso que o Laércio Bonfim propõe no seu plano de governo. Fazer, investir na infraestrutura, diminuir a carga tributária, trazer novos investidores para o estado do Maranhão e gerar emprego e renda e devolver dignidade para seu povo. Agora, para o maranhense, eu vou insistir na pergunta, porque a gente sabe que é a primeira urgência de cada pessoa, de cada cidadão. Por exemplo, a gente sabe também que os lares maranhenses hoje são chefiados por mais de 54% desse percentual é chefiado por mulheres. Mulheres que não têm sequer onde deixar o filho, têm que se virar ainda mais ao longo do dia para poder se desdobrar aí, cuidando da casa, levando a alimentação, levando a renda para essa família, sem saber sequer o que vai fazer. Números assustadores aí que envolvem também a questão da segurança voltada a essas mulheres. A gente tem, como eu disse ainda há pouco, né, os candidatos que estão postos aqui precisam esclarecer para a população de que forma que essas tomadas, né, de providências dentro daquilo que vocês propõem no plano de governo, isso vai ser estabelecido logo a partir de janeiro. O senhor disse ainda há pouco que o senhor, desde o primeiro dia, o senhor iria trabalhar, né? Trabalhar para levar esses resultados. Mas ainda há pouco eu falei com o senhor sobre a primeira urgência, que é a fome. Então, o senhor apontou aí a manutenção desses restaurantes. Mas tem gente que sequer consegue chegar no restaurante porque não tem como se deslocar. Então, como é que esse cidadão vai fazer? Vai continuar com fome? Ou o que é que o senhor pensa em fazer, por exemplo? É por isso que eu falei para você, Kate, nós temos que trazer o restaurante para dentro dos bairros, para todas as cidades e disseminar esses restaurantes, mas naqueles que já existem, Kate. Não é levar o restaurante popular, porque o que o governo quer? O governo quer chamar a atenção, cria um restaurante popular para que tenha aquela fila, para que as pessoas possam se aglomerar naqueles locais. Não. Nós queremos trazer o restaurante para que a manutenção do restaurante da Dona Josefa lá no São Francisco, da Dona Maria lá, nos mais longínquos bairros, para que ele não precise pegar um ônibus para ir comer. Ele lá no bairro dele já vai ter a Dona Maria servindo, a Dona Josefa, o seu João, servindo no restaurante que ele já conhece. E essa é a política Lá, isso daí é da urgência. Agora eu queria dizer o seguinte, aquela mãe que tem seu filho, que é mãe, pai, que precisa deixar o seu filho em casa. Enquanto eu fui prefeito, eu já criava as creches, escolas, eu já tinha as escolas que ia pensando nessas mães. Nossas escolas já recebiam crianças de 2 anos de idade, já para receber. Nós precisamos ter mais creche na nossa cidade, para receber. Assim já vamos receber as crianças. Escola em tempo integral, Kate, que a mãe já vai ficar despreocupada. O senhor vai ter a criança. Com certeza, nós vamos aumentar o número de escolas em tempo integral. Vamos fazer parceria com os prefeitos, estimular os prefeitos a terem suas escolas em tempo integral. Assim nós vamos ter 3 refeições já na escola, 4, 5 refeições nas escolas. Por quê? Porque assim nós vamos também ajudar aquela mãe de família que tem a preocupação. Ah, não é só eu, agora tem minha criança. A criança dela já está certa de que vai ter o que comer lá na casa e ela vai poder ir para um restaurante até nós devolver o emprego. Porque, na verdade, Kate,
eu bato na tecla. Nossa esperança é devolver dignidade. Devolver dignidade é devolver o emprego. Nós vamos devolver o emprego às famílias maranhenses. Nós vamos fazer um projeto revolucionário, juntamente com a iniciativa privada. Nós vamos diminuir a carga tributária. Nós vamos investir em infraestrutura desse estado. Nós vamos trazer novos empreendedores para esse estado. Vamos criar um banco, Kate, um banco de fomento da nossa economia para orientar e, ao mesmo tempo, levar empréstimos a essas mulheres empreendedoras que sonham em ter um negócio próprio, mas não tem quem ajude elas. Aí vai entrar o banco que nós vamos criar. Um banco que vai ser ajudado pelos IEMAs, pelo Sistema S, e eles vão capacitar essas mulheres para um novo desafio. Eu digo mulheres porque as mulheres, elas precisam dessa luz. Então, as mulheres vão ser o nosso foco. Elas são empreendedoras, elas são boas pagadoras. Então, o banco, nós vamos criar o banco que vai levar um empréstimo rápido, desburocratizado a essas mulheres que já foram treinadas, que foram capacitadas pelo Sistema S ou pelos nossos IEMAs e vão colocar elas no mercado do empreendedorismo com investimento do próprio Banco do Estado do Maranhão, que vai ser uma renovação, vai ser um outro formato, um formato finais, digital. Tá? Bem, então, você que está do outro lado da telinha, meu nome é Laésio Bonfim, médico, cirurgião, prefeito de São Pedro dos Crentes, reeleito com mais de 90% dos votos. Fizemos uma administração linda naquela cidade. Eu fui o prefeito que nunca tive um salário de prefeito, mas fui o prefeito mais bem pago da face da terra, porque toda vez que eu tinha um salário, alguém recebia uma casa. Eu sou apaixonado por transformar vidas. Fizemos isso no sistema habitacional e vamos fazer. Nós vamos fazer o maior projeto habitacional que o Estado já viu. Nós vamos fazer o maior número de casas para quem realmente precisa de um lar. Você que tem uma casa de palafita, você que tem uma casa de barro, que quer ter um lar decente, nós vamos proporcionar isso ao maranhense com o maior projeto habitacional que ele já viu. Nós vamos cuidar de você. Nós vamos fazer com que a saúde do Estado funcione, assim como fez na minha cidade, que nós acabamos com a fila de cirurgia, nós vamos tratar de acabar com as filas para exames, para consultas e para cirurgia nesse Estado. Nós precisamos devolver a dignidade para o povo maranhense, devolvendo a expectativa de um emprego, devolvendo emprego aos lares, assim a renda, para que o povo possa voltar a sonhar em ter dignidade. Vamos fazer uma revolução, uma transformação na educação, assim como foi feito na minha cidade. Nós demos o maior salto do IDEB de todos os tempos. Nós demos um salto da 113ª posição no IDEB para número 2 do Estado do Maranhão. Nós somos a única esperança desse Estado. Esse Estado, eles fizeram um consórcio entre os candidatos para tentar derrubar a única esperança que esse Estado tem. A única esperança do Estado é o Laésio Bonfim, governador. Por isso que nesse momento eu te peço, vote 20, vote Laésio Bonfim, governador. Ok, obrigada, candidato, pela entrevista hoje. Lá na segunda-feira, dia 19, o sabatinado será o candidato Edivaldo Holanda Júnior, do Partido Social Democrático PSD. Eleições 2022. E eu sigo por aqui agora falando sobre saúde, na verdade trazendo uma dica importante. Você está sem plano de saúde ou então está com dificuldades para poder pagar? Ou então você não quer depender do SUS, né? Presta atenção nesse recado. Você vai adorar conhecer a Dr. Home BR, um precinho que cabe no seu bolso e cabe de verdade. Um sistema inovador que resolve os seus problemas, somando medicina com tecnologia. São consultas ilimitadas e uma equipe preparada com médicos e ambulâncias e atende a qualquer momento, inclusive durante urgência, emergência. Tem telemedicina e você pode conversar com o médico sempre que precisar. E ainda tem mais, um exclusivo clube de descontos de até 80% nos melhores hospitais. Tem medicamentos e muito mais. Apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece agora na tela, a turma vai te direcionar, tá? Rapidinho aí para outras informações. E não esquece, tem que levar a família toda junta, principalmente chamar os idosos e contar para eles essa novidade. E você pode baixar o aplicativo, tá? É Dr. Home BR. A saúde que cabe no seu bolso, bem na palma da sua mão.
Estou indo para o intervalo rapidinho, na volta a gente volta falando sobre eleições 2022. Tem ainda o treinamento que foi iniciado lá em Imperatriz para os mesários, que começam a trabalhar, portanto, que vão trabalhar no pleito deste ano. E, claro, a sua participação. Então não sai daí não, que eu já estou de volta. Estou de volta e para falar, claro, do aniversário da Liliane, porque quem ganha o presente é você. Oi, minha gente, já podem comemorar aniversário Liliane, mês de setembro inteiro de ofertas e prêmios. A cada R$100 em compras, você concorre a 2 carros e 6 motos. Já pensou levar um desse para casa? E é isso, hoje eu tô com ela aqui, a Deusa, direto da estrada de Ribamar, ela trazendo as ofertas de hoje. Bom dia, Deusa, seja bem-vinda. Bom dia, Kate. Bom dia, São Luís e região. É isso mesmo. Vamos falar de festa. A Liliane está de aniversário e o presente quem ganha é você. Show de ofertas, show de prêmios. A cada R$100 em compras você concorre a vários prêmios. E promoção, que o povo gosta, promoção que cabe no seu bolso. Hoje você encontra box casal, molas ensacadas por apenas R$15 de R$ 99,90 no carnezinho Liliane. Airfry por apenas R$ 39,90 no carnezinho Liliane. Refrigerador duplex, apenas R$ 179,90 no carnezinho Liliane, Maravilha. 15 vezes. Ou toda a linha de móveis para 60 dias, o primeiro pagamento. Se você preferir, pode parcelar em 24 vezes no cartão. Vem para a Liliane, que Liliane faz parte da sua vida. É isso, faz parte da sua vida, faz parte do nosso Bom Dia. Chegando por lá, diga que você viu aqui no nosso Bom Dia. Falar de eleições, mesários já começaram a ser convocados pela Justiça Eleitoral de Imperatriz para o início do treinamento. O treinamento começou dia 12 de setembro e segue até o dia 16 para quem estará à disposição na 65ª Zona Eleitoral. Já para os mesários da 33ª Zona, essa capacitação acontecerá de 19 a 23 de setembro. Está tendo um bom comparecimento, o mesário daqui da 65ª Zona, ele entendeu a missão dele, ele está comparecendo, está participando, está sendo atuante. Em Imperatriz, mais de 300 mesários foram convocados pela Justiça Eleitoral. No treinamento, são passadas diversas instruções para proceder no dia da votação, que esse ano acontece em 2 de outubro, no primeiro turno. É isso, outras informações você acompanha logo mais no Jornal da Difusora, em sua primeira edição, a partir das 13h15. Tá desejando para você, claro, um excelente final de semana, seja abençoado. Se for pegar a estrada, muito cuidado, tá? Fiquem com Deus, até segunda, se Deus quiser, imagens ao vivo do centro da capital. Agora você acompanhando. Beijo, gente. Tchau, tchau.